Maxwell, você quer que eu projete já a tela do slide ou não? Espera um pouquinho. Pode projetar, professor, pode projetar. Eu vou te apresentando, se você quiser já ir colocando, aí a gente vai. E aí foi, aqui para mim está gravando. Então, pode ir colocando, professor, a apresentação do slide. Professor Antônio Carlos Guerra, formado em licenciatura em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, obteve os títulos de mestre e doutor em ciências pela mesma universidade. Desde 2010, vem desenvolvendo e orientando trabalhos de pesquisa e extensão voltados ao ensino de ciências. Em sua maioria, são trabalhos visando a divulgação e a popularização da ciência e a formação docente, amparados em tecnologias digitais de informação e comunicação e em jogos. Atualmente é professor associado do Instituto de Química da UFRJ e docente permanente do curso de especialização no ensino de Química e no programa de pós-graduação em ensino de Química também da UFRJ. Agradeço mais uma vez pela sua participação, professor, e agora te passo a palavra. Bom, eu que agradeço. Um bom dia a todas e todos. Os meus sinceros agradecimentos à comissão organizadora do Educare 2023 por esse convite, em especial ao professor Maxwell. Eu expresso toda a minha gratidão e meu carinho, mas, acima de tudo, a minha alegria de estar participando de um evento como esse, vinculado aos nossos países irmãos de língua portuguesa. O português aqui é de carioca, então, enfim, vocês vão se acostumando com a minha fala, espero que todos me acompanhem. E o que nos coube hoje, né, a pedido aí da comissão, foi falar um pouco sobre a relação do lúdico no ensino de ciências. Vocês devem observar aí no slide projetado que eu trago uma pequena frase do Bachelard. Eu não sou especialista ou pesquisador ou profundo conhecedor de Bachelard ou de epistemologia, mas essa frase em especial ela tem me chamado a atenção nos últimos 2, 3 anos, muito por conta de um trabalho que eu tenho desenvolvido com alguns alunos de mestrado, onde Bachelard fala que o conhecimento do real é luz que sempre projeta algumas sombras, nunca é pleno, né? Nunca é imediato e pleno. Ou seja, ele está nos trazendo uma realidade daquilo que é a nossa relação com a aquisição do conhecimento, e em especial o conhecimento científico. Porque se o conhecimento, entre aspas, ilumina a nossa mente, a nossa forma de ver, a nossa forma de interagir com o nosso dia a dia, essa mesma luz do conhecimento também acaba projetando sombras, que são aqueles pontos, aqueles momentos em que a gente sente dificuldade de agir e interagir dentro de um mesmo processo baseado no mesmo conhecimento. Então, eu já vou adiantando que para aquelas e aqueles que esperavam uma palestra muito centrada no lúdico, muito centrada nas questões do uso de jogos ou atividades lúdicas, etc., não será bem assim. Vocês vão observar que o meu foco maior será no ensino de ciências. E a minha intenção aqui é muito baseada nessa frase de Bachelard, tentar falar um pouquinho, ou tentar identificar algumas dessas sombras que são projetadas a partir da nossa atividade docente, né? É um congresso de educação e essa questão da ação e da atividade na prática, que é a minha grande área de pesquisa, sempre foi o meu grande foco, que eu acho que é o mais importante. Então, eu espero que as pessoas não se decepcionem com o resultado final. Mas eu vou trazer muitas questões e quase nenhuma resposta, né? Como, por exemplo, a questão do por que devemos ensinar ciências à sociedade. Será que todos nós, educadores, de uma forma geral, ou em especial nós da área de ciências, temos a real noção ou ideia do porquê ensinar ciências à sociedade? Por que os nossos alunos, que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos precisam aprender ou ter contato com o conhecimento científico? Há algumas linhas de resposta, não só para essa, como para outras questões que eu trarei aqui nessa manhã. Mas
eu acho que, inclusive, diante do contexto, não só do meu país, do Brasil, mas de um contexto a nível mundial que nos encontramos hoje em dia, um ponto fundamental é entender a importância do conhecimento científico. E talvez não precisasse falar disso há 10, 15 anos atrás, mas eu entendo que no momento eu não posso fugir a essa necessidade de falar sobre a garantia e o fortalecimento da democracia dentro da nossa estrutura social. E eu vou pegar aqui a ajuda de muitos autores ao longo da minha fala, e nesse caso, eu vou pegar a ajuda desses 3 autores, o Corcoran, o Mosher e o Rogat, que falam que a importância do conhecimento científico tem a ver com a plena participação em nossa democracia e o que exige de todos os cidadãos sejam cientificamente alfabetizados. Então, observe que para esses autores, que são pesquisadores bastante conhecidos, norte-americanos, no caso, e que trabalham com estruturação curricular na área de ciências para diversos contextos educacionais na América, eles têm uma preocupação direta em entender a importância da alfabetização científica, ou seja, do conhecimento do conteúdo científico, enquanto um espaço, uma necessidade para que nós, cidadãos, possamos exercer de forma plena as nossas ações e atividades numa democracia, como é a que de fato devemos viver. Então, isso nos remete a uma questão importante, que é a da alfabetização científica. Em alguns casos, alguns autores preferem letramento, eu não vou entrar nesse detalhe porque isso gera discussão. E vou ficar na questão da alfabetização, tá? Porque eu vou pegar agora, sim, uma ajuda para lá de importante e luxuosa, que é o nosso querido Freire, para pensar um pouquinho sobre o que significa promover a alfabetização científica. E eu espero que vocês, ao longo da minha fala, estejam sempre com o lúdico em mente. Uma hora a gente vai chegar lá. Mas tudo faz parte, é um processo. Mas Freire, ele, em se tratando de alfabetização científica, ele diz que ela é muito mais do que simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes, ou ainda que possa resultar uma postura interferente do homem sobre seu contexto. Observem que Freire, século passado, né, já trazia para a gente esse contexto e a importância da alfabetização científica na condição do cidadão como um ser pleno em sociedade, dentro do contexto ao qual ele está inserido. Então, é muito mais do que obter conhecimento, é muito mais do que obter, saber as letras científicas, o cientificismo, né, trazido pelos nossos livros, dentro de conceitos e fórmulas e denominações, enfim, tudo aquilo que a gente encontra nas obras e nos livros e expressa durante a nossa fala em uma aula. Os alunos, muito mais do que obterem esse conhecimento e absorver esse conteúdo, é saber o que fazer com isso. E é dentro dessa questão da alfabetização científica que eu trago aqui 3 eixos estruturantes que eu entendo que sejam bastante importantes nesse processo de alfabetização. O primeiro, não podia ser diferente, está atrelado à compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. Ou seja, para ensinar, a gente ensina alguma coisa, e todo processo educativo tem uma ligação direta com o conteúdo. E aqui eu faço abro um parênteses para fazer um comentário sobre aqueles que tentam, de alguma forma, trazer uma crítica muito assodada, muito forte, muito direta ao chamado ensino tradicional. Eu acho que a gente já deve ter tido contato, nós mesmos, talvez redigindo ou lendo artigos, textos, enfim, trabalhos monográficos, teses, o que seja, né? Os resumos aí que foram apresentados por Educare, onde os autores iniciam a sua fala, iniciam lá na sua introdução, trazendo uma crítica ao ensino tradicional e dizendo que ele é culpado por toda a dificuldade que o aluno apresenta no aprendizado de ciências ou de qualquer outra área. E a pergunta que eu faço e deixo é:
Existe processo educativo sem apresentação de conteúdo? E mais, existe compreensão e aquisição de conhecimento científico sem que nós tenhamos a necessidade de memorizar algum conteúdo? Então, veja que conteúdo e memorização estarão sempre atrelados a qualquer processo educativo. Tá? Dito isso, existe um outro eixo estruturante que é, além de obter esse conteúdo, esse conhecimento que é memorístico, não tem outra opção, é compreender a natureza da própria ciência em relação aos fatores éticos e políticos que circundam a sua prática. Ou seja, como que a ciência afeta e é afetada pelo contexto social ao qual ela está inserida. Como que os cientistas atuam nesse processo, não é? E talvez juntando esses dois eixos, eu apresento um terceiro, que é justamente o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. E veja que essa é uma abordagem para lá de atual, vem sendo discutida há algumas décadas, mas eu acho que ela nunca esteve tão atual como temos visto, né, no momento, por conta da resposta que o meio ambiente tem dado. Né? Estamos sofrendo, né, reveses de variações climáticas por conta justamente da incompreensão científica que temos de tudo que tem sido desenvolvido em termos de sociedade e tecnologia com relação ao meio ambiente. Então, esses três eixos eu entendo que estrutura, de alguma forma, o nosso processo de educação ou compreensão da educação científica. Mas isso tudo precisa de uma prática. E educar em ciências tem os seus desafios. E eu me vejo obrigado a fazer essas duas questões, né, essas duas perguntas. Quais são os desafios da educação científica e, acima de tudo, como superá-los? Eu não sei se eu tenho as respostas, nem para um e nem para outro, mas eu vou colocar algumas coisas aqui. Por exemplo, se a gente for em Sérvia e Talanker, em uma de suas publicações, esses autores nos dizem o seguinte: um desafio central em educação científica é o desenvolvimento de modelos educacionais coerentes que integrem ideias centrais e práticas nas e entre as disciplinas. Olha, onde é que os autores querem chegar com essa história? Eles entendem que existe um desafio no processo de educação científica, e não é um processo trivial. Ciência tem uma linguagem própria, por isso que eu fiz questão de falar anteriormente sobre a questão do conteúdo e da memorização. Não dá para fugir disso. É como a gente aprender um novo idioma, literalmente. Mas esse desafio não está relacionado apenas ao conteúdo, à forma, todos os termos que a gente trabalha no processo educativo das ciências. Eles precisam também de outros fatores, que é o próprio modo de apresentar e de educar, que tem a ver com modelos educacionais, ou seja, modelos educacionais coerentes, talvez seja o grande detalhe, que é a linha da minha fala de hoje, nessa manhã. Tá? Pensar que precisamos de um modelo educacional me parece muito lógico, e na teoria é tudo muito fácil, tudo muito bonito. Agora, na prática, nem tanto. E aí eu peço ajuda pedi a ajuda de alguns outros autores e acabei estruturando aqui na minha cabeça alguns fatores que eu entendo que possam contribuir para esses desafios. Não são os únicos, mas eu entendo que sejam fundamentais. O primeiro é a relação aluno-professor-escola. Então, a gente tem aqui os dois principais sujeitos de qualquer processo educativo, que é o estudante e o educador. É óbvio que a sociedade está inserida nisso também, mas eu acho que em sala de aula, e pensando em sala de aula, a questão está entre aluno e professor. E esse processo ele acontece em um espaço próprio para isso, que é a escola. A gente vai falar um pouquinho sobre essa diferenciação mais à frente. E essa relação de pensar como que o aluno interage com o professor, enxerga a ação ou o modelo educativo do professor, como que ele interage com o espaço da escola ao qual ele está inserido. Como é que o professor enxerga aquele aluno? Será ou aquela turma? É mais uma turma? É mais um grupo? É mais um semestre? Mais um bimestre? Mais um ano de aula que eu preciso aplicar a prova e para ganhar o meu salário e seguir em frente? E, por fim, como é que a estrutura formalmente criada para isso, que é a escola, atua nesse processo?
Então, são três linhas, três momentos, três institutos, se eu posso dizer assim, que estão intimamente ligados, mas que cada um tem a sua relação e a sua necessidade. Por exemplo, a relação entre currículo, proposta pedagógica e política educacional pesam muito, mas muito forte na estruturação do espaço escolar, da própria escola. Todo currículo educacional, seja ele um currículo local, a nível de município, a nível de estado, ou a nível nacional, ele está embasado em uma proposta pedagógica. Mas a proposta pedagógica que embasa os nossos currículos, eles estão totalmente vinculados a uma política educacional. E a gente sabe que política educacional varia conforme os governantes. Quem assume poder impõe a sua política governamental, a sua política educacional. A gente viu isso claramente aqui no Brasil de 2018 para cá e agora retornando em 2023. Então, acho que é muito claro como que, dependendo da ideia, não estou discutindo aqui se está certo ou se está errado, mas dependendo da forma como nos colocamos, as políticas educacionais mudam. O mais importante é ser democrático sempre. Mas esse link entre esses três vínculos, currículo, proposta pedagógica e política educacional, interfere diretamente na estrutura da escola e no funcionamento da própria escola, que automaticamente vai interferir na ação de professores e estudantes. Agora, a formação docente também pesa na estruturação de um modelo educacional, porque a formação docente ela fala diretamente na estruturação do próprio indivíduo responsável pelo processo, que é o docente, que é o professor, que é a professora. E a gente tem N cursos de formação docente, e a pergunta que nos fazemos é: será que eles estão cumprindo o seu papel de forma adequada? Será que eles estão alcançando o objetivo que deveria ser formar profissionais da área de ensino? Ou será que a gente está formando um monte de bacharel que tem algum conhecimento em áreas pedagógicas? Tá? E uma outra questão importante que está mais relacionada ao aluno, que é o contexto histórico e cultural daqueles indivíduos. Ou seja, a escola está inserida em uma estrutura social. E aquele professor, aquela professora, precisa interagir com alunos, com docentes, que possuem uma história, que possuem uma cultura que precisa ser respeitada e levada em consideração. Então, vejam que todos esses fatores, na minha visão, interferem de forma direta na estruturação de um modelo educacional ou de um modelo educativo que cada um de nós, docentes, precisamos ter. Então, o modelo didático do professor, ou seja, a forma como abordamos o ensino na prática, lá em sala de aula, ele passa a ser algo fundamental no processo. Júnior e Marcondes, eles, em uma das suas obras, falam o seguinte para a gente sobre o modelo didático do professor. É um produto constituído pelas crenças, pela cultura, pelas relações sociais que permeiam o processo de ensino e aprendizagem e a intencionalidade do professor em ensinar seus alunos. Eu adoro essa definição pelo simples motivo de que esses autores colocam os docentes, nós docentes, na forma exata como somos, seres humanos, individualidades. Porque essa definição de modelo didático desses autores é absolutamente subjetiva e depende do sujeito, do indivíduo. Ou seja, cada um de nós tem o seu modelo. Por quê? Porque somos influenciados por crenças, pela nossa cultura, pela nossa forma de se relacionar com a sociedade, mas, acima de tudo, estamos diretamente vinculados à nossa intenção, àquilo que nos motiva a ser professora e a estar em sala de aula. Então, a intencionalidade é algo absolutamente pessoal. E aí, pegando aí a ajuda de Garcia e Porlan, eu trago, na visão desses dois autores, 5 dimensões didáticas que talvez nos façam entender o quão pessoal é essa questão da construção do modelo didático, mas que pode sofrer interferência externa. Por exemplo, perguntam a esses autores: o que sabem os professores sobre os conteúdos a ensinar?
esse é o ponto básico. A gente já falou que todo conhecimento ele é transferido a partir de um conjunto de conceitos e conteúdos. E isso nós, professores, obtemos ao longo da nossa formação docente. Ou seja, lá nos nossos cursos de graduação ou de formação de professores, a gente acaba tendo contato com um conjunto de informações, de conteúdos relacionados à disciplina que vamos ministrar. Estamos falando aqui de ciências, mas pode ser qualquer uma. E essa é uma ação direta do curso de formação docente, que depende muito do quê? Da forma como interagimos com esse conteúdo. Uma outra dimensão para esses autores é que sabem os professores sobre o que sabem os alunos. Então, a gente vê que, por mais que a universidade, que os cursos de formação docente possam trazer dados empíricos, observações em pesquisa sobre o comportamento de alunos numa disciplina X ou numa disciplina Y, ou sobre um conhecimento X ou Y, a gente só vai entender, de fato, na prática, o que os alunos sabem quando a gente estiver em sala de aula. Porque cada turma, cada sala, cada escola, cada ambiente escolar tem a sua peculiaridade e a gente precisa interagir com ela. Então, veja que é um processo que é externo ao docente, mas que influencia diretamente na sua forma de agir, que é o contexto. O que e para que ensinar ciências? Pergunta Garcia e Porlan. Ou seja, isso também tem uma relação direta com o que já discutimos lá atrás, que é a compreensão do docente, no caso das ciências, da importância de aprender, do conhecimento científico para a sociedade. Então, o que ensinar e para que ensinar vai muito desse contexto. O que tem uma relação com o currículo, e às vezes, na maioria das vezes, o docente acaba sendo amarrado pelo currículo. Mas para que ensinar é algo pessoal. Algo pessoal que nem sempre o currículo deixa claro. Nem sempre. A gente tem aí a BNCC no Brasil, mas como é de países de língua portuguesa, eu não quis entrar nisso. Mas existem alguns direcionamentos, mas não necessariamente sejam os melhores. Então, novamente, o professor, o docente, ele tem a sua autonomia em sala. Como ensinar e o que e como avaliar. Vejam que esses são mais dois pontos extremamente práticos que a gente só consegue alcançar com o tempo. Como ensinar é algo que a gente tem uma luz nas disciplinas pedagógicas dos cursos de formação docente, mas que a gente só de fato consegue alcançar com a prática. É igual aprender a dirigir, né? A gente aprende na autoescola os movimentos básicos, mas a gente aprende a dirigir na rua, tomando buzinada, dando fechada, errando a manobra, etc. Então, como ensinar é algo muito pessoal e muito prático. Agora, em todo o meu tempo de docência, o ponto mais difícil para mim, na minha opinião, sempre foi um instrumento de avaliação. Como avaliar os meus alunos? Isso é algo difícil, mas muito difícil, porque você estruturar um instrumento de avaliação que seja justo, equânime, é muito difícil. Então, a gente sempre acaba tendo dificuldade de estruturar isso, e essa talvez seja a dimensão mais difícil, na minha opinião, no nosso processo educativo. Mas o modelo didático de nós, professores, certamente passa por todas essas dimensões e está incluído em todos esses fatores. Então, na prática, a gente acaba chegando a uma questão importante, ao meu ver, que é como os modelos didáticos dos professores devem ser colocados em prática. Como é que eu coloco isso tudo em prática? Quando eu entro em sala, né, seja no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, na pós-graduação, não importa. Quando eu entro em sala, como é que eu coloco isso tudo em prática? E aí tem uma perguntinha ali, uma segunda pergunta, que ela é super importante, que é, eu vou usar todo o meu conhecimento, todo o embasamento teórico que eu recebi, o que um dia eu tive no meu curso de formação docente, se a gente fez licenciatura, claro, ou eu vou usar as minhas concepções pessoais. Eu vou entrar em sala de aula e vou fazer como eu sempre fiz, do jeito que eu acho que tem que ser feito. Para esse aluno eu acho que dá, para aquele aluno eu acho que não dá, para aquela escola eu ajo de um jeito, para aquela outra escola eu vou agir de outro. Sempre por um processo que aqui a gente costuma dizer no Brasil de achismo, né? Eu acho que é assim e a gente vai e faz. Então, como será que os nossos modelos didáticos
devem ser colocados na prática. Como qualquer área do conhecimento, o ensino ele também evolui na sociedade a partir da pesquisa. Qualquer área do conhecimento funciona assim. Então, as pesquisas elas vão evoluindo, os conhecimentos vão aumentando, e isso vai trazendo para a gente, ou dando para a gente, uma capacidade maior de perceber o caminho que devemos seguir. E em educação é a mesma coisa. Ou seja, o ensino de ciências na prática evolui a partir das pesquisas. E muitas ações e atividades que temos hoje em dia em sala de aula, na prática, a gente faz justamente por uma pesquisa ou porque algo foi observado por um colega, uma colega pesquisadora do passado que a gente leu ou que algum professor no nosso curso nos trouxe, nos informou. Ou seja, há modelos e metodologias de ensino baseado em pesquisa que permeiam também o nosso processo de educativo. E, por exemplo, taxonomia de Bloom, vou citar alguns aqui. É um modelo da meado do século passado. Um modelo que tenta categorizar, classificar o nível de evolução do aluno em um determinado conhecimento a partir de um conjunto de critérios. Só que esse modelo ele é extremamente engessado. Foi muito utilizado no século passado, muitos pesquisadores ainda utilizam em certos momentos, ainda atualmente. Eu mesmo tenho alunos que já utilizaram e usam taxonomia de Bloom, mas a gente entende que ela é extremamente engessada porque ela enxerga alunos e ela não enxerga indivíduos. Tá? O contexto, a vida, a estrutura intrínseca de cada indivíduo, que são os nossos alunos, esse modelo não consegue enxergar, ele bota todo mundo dentro de um mesmo pote. Né? Então, a gente vê a evolução à pesquisa para modelos muito mais amplos, como, por exemplo, o ensino baseado em contexto, ou o ensino baseado em problema, ou o ensino baseado em projeto, que são modelos educativos que trabalham, que têm o aluno como ponto central numa ação extremamente colaborativa. Ou seja, o aluno passa a ser o ponto central do processo. E ele põe a mão na massa. Ou modelos como, por exemplo, o ensino de ciências por investigação, onde o aluno passa a ser quase que um cientista, né? Ele assume a posição daquele que cria hipóteses científicas, daquele que testa essas hipóteses e tira conclusões. Ou seja, ele é o aluno no centro do processo. Então, são modelos que vão avançando a partir das pesquisas, e muitos de nós acabamos usando um pouquinho de cada coisa em nosso trabalho. As boas e úteis sequências didáticas, quem de nós nunca, numa necessidade, não estruturou uma sequência didática, não precisa entrar em sala e não estou bem preparado, e você pensa numa sequência didática e aquilo dá um norte para a sua ação em sala de aula e ajuda a sua turma e seus alunos a entender exatamente aonde que você quer chegar e a partir de que ponto você quer iniciar a sua caminhada. Então, as sequências didáticas sempre foram e são muito úteis. Temas mais atuais, talvez eu acabei não assistindo, mas talvez a professora Fátima, a professora Ângela Fátima, que falou antes de mim, talvez tenha tocado nessa questão, né, da diferença entre ser justo e ser equânime. Né? Então, a questão da equidade em educação, como é que a gente aproxima e equaciona as diferenças em termos básicos, sociais, culturais, e da própria estrutura cognitiva do indivíduo. Então, esse é um tema que tem sido amplamente pesquisado atualmente. Ou coisas mais duras, mais rígidas, mais difíceis de se trabalhar, mas extremamente importantes, como as progressões de aprendizagem, que vem crescendo de forma absurda, principalmente na década passada, onde se faz trabalhos de longa duração, mas que se auxilia na estruturação de propostas curriculares diferenciadas, dependendo do grupo, né, de estudo e dependendo do conteúdo a ser abordado. Ou seja, é uma ideia muito ampla, mas de difícil trabalho. E dentro dessa história toda, há muitos outros modelos, eu trago, para ninguém ficar triste comigo, a questão das atividades lúdicas. Porque a atividade lúdica, ela é um modelo de ensino que pode ser inserida dentro do nosso modelo didático.
da forma como a gente atua em sala de aula, mas ele precisa ser pensado de uma forma bem específica, né, da qual eu peço a atenção de todos, né? Porque como seria o lúdico na prática? A gente vai pedir ajuda aqui para o casal Yamazaki. Os Yamazaki, em um dos seus artigos, falam o seguinte: em todas as tentativas de incorporação de métodos de ensino não usuais em sala de aula, há algo em comum: o aspecto lúdico, que caracteriza o artefato elaborado em cada projeto e que pode dar bons motivos para que os estudantes aceitem participar de forma ativa, colaborando com todo o processo de ensino, aumentando as expectativas de sucesso, tanto por parte do aluno quanto do professor. O texto é um pouco longo, né? Mas tem 3 pontos aí que eu destaco nesse texto, na fala desses autores, tá? E que eu acho fundamentais na compreensão do lúdico. O primeiro é a forma como eles colocam a questão da aprendizagem ou do método lúdico. Eles chamam de aspecto. E quando eles colocam aspecto, é porque eles estão falando de um modo não usual de ensino, ou seja, aquilo diferente do que chamamos de ensino tradicional, que não seja apenas a transmissão do conhecimento, resolução de exercícios, colocando a matéria no quadro, apresentando um monte de slides um atrás do outro, como eu estou fazendo agora. Para além disso, né, e eles entendem que toda e qualquer ação em ensino não usual pode ter um aspecto lúdico. Tentando entender um pouquinho o que seja lúdico, vamos pedir a ajuda de Garcês e Soares. E eles dizem que o lúdico sinaliza divertimento, prazer e alegria. Vejam, é exatamente a cara do lúdico: divertimento, prazer e alegria. E se essa é uma atividade que traz intrinsecamente para o seu estudante, para o processo, um ar de divertimento, de prazer e de alegria, ele acaba sendo lúdico. Onde que eu quero chegar com essa história? Que para esses autores, e na minha opinião, lúdico é muito mais do que o tradicional jogo, sabe? Os jogos didáticos ou educativos que a gente usa, jogos de carta, jogos de tabuleiro. Hoje em dia, com as tecnologias digitais, os jogos digitais, os aplicativos, os simuladores, etc, etc, eu acho que vai muito além desses jogos de uso tradicional, para pensar em atividades como trabalhos baseados em apresentações teatrais, trabalhos baseados em discussão de textos paradidáticos, trabalho baseado em experimentos, uso de experimentos em sala, uso de espaços não formais de ensino, como museus, como centros culturais, ou até mesmo a gente ir para a quadra da escola ou para um espaço mais ambiente da escola e discutir um conjunto de fatores dentro daquele espaço. Tudo isso tira o aluno dessa estrutura usual, formal de sala, e faz com que ele se sinta o quê? Motivado. Ou seja, o aluno aceita participar de forma ativa do processo, com motivação e com interesse, porque o processo é lúdico. Então, eu abro um outro parêntese aqui para falar o seguinte: não existe nada mais inadequado para nós do que nos nossos trabalhos, onde a gente faz uma publicação, seja um trabalho final de curso, um artigo, um resumo, enfim, a nossa dissertação, não importa, que a gente, lá nas conclusões de um trabalho onde tem o lúdico como modelo educativo, fazer a seguinte afirmativa: o meu projeto teve sucesso porque os alunos se sentiram motivados e participaram do processo. Porque pensa, se você faz uma proposta de atividade lúdica, o mínimo que tem que acontecer é a motivação e participação do seu aluno, porque ele é lúdico. Então, essa é uma conclusão óbvia. O que a gente precisa pensar é para além disso, né? O aumento e a expectativa de sucesso de uma atividade em termos de motivação e participação do aluno em uma atividade lúdica, na minha visão, é garantida, é certa, né? A pergunta e o processo educativo? E o que a gente tira para além do divertimento, do prazer e da alegria? Se a gente volta em Garcês e Soares,
Eles falam para a gente o seguinte: entretanto, utilizar o lúdico como alternativa metodológica não é uma opção trivial, como se fosse um passatempo ou intervalo no ensino de química, sendo necessários a dedicação e o preparo docente. Esses dois são pesquisadores da área de ensino de química, por isso que eles falam ali do ensino de química. E eles estão dizendo para a gente que não é apenas o lúdico, não é apenas a diversão, o prazer e a alegria. Precisa de uma estruturação na metodologia, no modelo didático docente, que vai incluir o lúdico nesse processo, para que faça sentido para ele em termos de evolução educativa e, acima de tudo, para o aluno no processo de ensino e aprendizagem, ou processos de ensino e aprendizagem, já que são dois caminhos diferentes interligados. Então, dentro desse contexto de compreensão da aplicação do lúdico, eu me vejo obrigado a trazer 3 conceitos que, na minha experiência, me parece serem de difícil compreensão ou inter-relação para muitos de nós docentes, informação ou formados. Tá? E aí eu pego a ajuda desses 3 autores, Vagula, Nascimento e Gaspari, para entender esses 3 conceitos. O primeiro é a educação. E esses autores dizem que a educação é o processo que possibilita aos sujeitos se apropriarem dos elementos da sua cultura mediante trocas sociais, que visam a socialização de conhecimentos necessários à convivência em um determinado grupo social. Ou seja, educação é um processo, só que é um processo que pode acontecer em qualquer lugar e em qualquer momento. Então, não existe educação apenas em espaços formais como as nossas salas de aula, das escolas, das universidades, dos cursinhos ou algo do gênero. A gente pode e vive situações educativas na troca de mensagens, no encontro com os amigos, numa festa, no lazer, no esporte, em qualquer lugar. A gente está o tempo todo socializando e trocando informações. E isso tem relação direta com o processo educativo, que é em si a educação. A questão é que nós, educadores, assumimos o processo educativo em um outro nível, ou, melhor dizendo, em um outro aspecto. Então, que é o trabalho com a didática. Que esses autores dizem que a didática envolve uma prática mediadora que se situa entre a sociedade e a escola. Ou seja, a gente pode ter um processo educativo em qualquer lugar, mas um processo educativo didático só vai acontecer se ele for mediado de forma lógica e consciente. Ou seja, nós, educadores, precisamos fazer um processo educativo de forma didática, ou seja, consciente, lógica e pautada, embasada em algum critério, ou em vários critérios, para falar a verdade. Tá? E dentro desse contexto de didática e educação é que surge o terceiro conceito, que é a pedagogia, que para esses autores se ocupa do estudo da prática educativa. Então veja que a pedagogia ela é extremamente abrangente e faz uma ligação técnica, intencional, embasada cientificamente entre o processo educativo e a forma como isso pode acontecer. E como é que nós, docentes, e o nosso público-alvo, os nossos alunos, participam desse processo. Por que eu trago essa questão? Porque eu tenho visto, de forma muito clara, uma grande confusão entre instrumento didático e prática pedagógica. Não só nos meus alunos, como em alguns trabalhos que a gente tem visto por aí, alguns projetos, etc. Né? Aonde que eu quero chegar com essa história? Num problema prático, né, que é confundir o instrumento com a ação. Então, vejam, roteiros experimentais, se a gente pensa num experimento, jogos, podem ser jogos físicos, jogos de cartas, jogos de tabuleiro, ou jogos virtuais, no aplicativo, no celular, etc. Os próprios aplicativos, uso de sites, simulações virtuais, uso de vídeos, uso de texto, etc., etc., são todos instrumentos didáticos, que têm a sua validade dentro de um modelo didático. Porém, necessitam de quê? Necessitam de uma orientação, necessitam da ação intencional do docente, de algum indivíduo que esteja por trás desse processo,
dando rumo ao modelo ou ao momento dessa transferência de conhecimento. E aí é que entra a questão fundamental dos jogos, ou seja, jogos são instrumentos didáticos. E a aplicação por si só de jogos em sala, como a gente disse, vai trazer alegria, vai trazer motivação, vai trazer divertimento para os alunos, mas não necessariamente seja educativo. Né? Então, toda intervenção pedagógica, ela deve estar pautada exatamente e minimamente nessa relação, fundamentação teórica, objetivo e metodologia. De preferência, não necessariamente, mas de preferência nessa ordem. Ou seja, nós, educadores, temos uma fundamentação teórica que não é apenas o conteúdo da nossa disciplina, química, física, biologia, história, geografia, mas a gente tem um conhecimento pedagógico de como que a didática pode ser utilizada no processo educativo. Então, é a partir dessa fundamentação teórica que a gente pode estruturar os nossos objetivos e pensar como que a gente vai colocar isso tudo em prática. Ou seja, como é que a gente vai alcançar esse objetivo em sala de aula. Isso parece muito projeto de pesquisa, mas isso funciona e deveria funcionar também em sala de aula. A gente estruturar a nossa intervenção pedagógica sempre de uma forma fundamentada. Então, sobre fundamentação teórica, eu vou colocar aqui algo muito rápido e muito direto, não é a intenção aqui de discutir isso, mas em se tratando de lúdico e se tratando de jogos, existem as referências clássicas, que talvez todos vocês conheçam, que são os trabalhos da Kishimoto, do Huizinga, do Brogeri, do Kaloa, são referências clássicas que a maioria dos grandes autores na área de jogos e atividades lúdicas costumam ler e citar em seus trabalhos. Mas a gente também pode ter uma intervenção pedagógica, mesmo usando o lúdico, tomando como fundamentação, tendo como fundamentação as teorias clássicas de aprendizagem, como Piaget, como Vygotsky, como Ausubel, ou o próprio Paulo Freire. Ou seja, a gente pode usar qualquer modelo que sirva de fundamentação, desde que a gente entenda a direção que a gente quer ir. Porque com a fundamentação teórica em mente, a gente consegue estruturar um objetivo educativo de forma mais clara. Tá? Então, dentro desse contexto de aplicação da atividade, eu trago um outro problema prático, que é algo que eu também tenho observado e que muito me chamou a atenção. A professora Ana Maria de Carvalho é uma pesquisadora renomada na área de ensino de ciências por investigação. Ela tem um grupo enorme e ela fez uma série de estudos dos trabalhos aplicados pelo seu próprio grupo e por outros grupos de pesquisa no Brasil, sobre ensino de ciências por investigação. Em uma de suas obras, ela trouxe essa questão. Por que as sequências de ensino investigativas para o ensino fundamental são replicadas em grande escala com os mesmos resultados que encontramos em nossas pesquisas e isso não acontece com as SEI organizadas para o ensino médio? Qual é a questão aí da professora Ana Maria? Todo o ensino de ciências por investigação, ele é pautado nessas sequências de ensino investigativo. Tá? É uma preparação, é um projeto, né, fundamentado que os professores criam e aplicam em sala ou em laboratório para que seus alunos consigam evoluir no conhecimento científico a partir do processo investigativo. E ela observou que tanto os trabalhos do seu próprio grupo como de outros grupos no Brasil, sempre que são aplicados por esse modelo da SEI no ensino fundamental, tem grande sucesso. Os resultados são reprodutivos e têm um grande sucesso. Mas quando eles vão aplicar essa atividade no ensino médio, a mesma coisa não é observada. Ou seja, existe toda uma dificuldade de se aplicar uma sequência de ensino investigativo no ensino médio. Alguém pode estar perguntando assim, mas e o que tem a ver com o lúdico? Tem tudo a ver. Porque a conclusão que a professora Ana Maria chega vai nos interessar muito. Quer ver? Diz ela, quando definimos a SEI, mostramos que a diretriz principal de uma atividade investigativa é o cuidado do professor com o grau de liberdade intelectual dado ao aluno e com a elaboração do problema. Minha hipótese é a de que estes dois fatores diferenciam o trabalho do professor do fundamental do trabalho do professor do nível médio. Eu destaco aí os dois pontos fundamentais
que a professora Ana Maria traz para a gente, né, baseada nas suas hipóteses. A primeira é o grau de liberdade intelectual dado ao aluno. Todos nós sabemos, já passamos por isso em algum momento, talvez não nos lembremos, ou quem tem filhos aí em idade escolar mais jovem está vivenciando isso, que os nossos pequeninos lá no ensino fundamental, lá nos primeiros anos de escolaridade, têm atividades altamente lúdicas, ou seja, o lúdico está inserido no processo de uma maneira muito intensa. E as professoras e professores do ensino fundamental, principalmente aqui no Brasil, ensino fundamental 1, eles e elas trabalham atividades que dão toda a liberdade para os alunos. Ou seja, as crianças elas podem criar, elas podem perguntar, elas podem questionar, elas podem colocar para fora, externalizar a sua criatividade, de forma espontânea. E isso faz com que elas sejam o quê? Curiosas e automaticamente, intrinsecamente investigativas. Então, quando se apresenta uma sequência de ensino investigativo para um aluno desse, para um indivíduo desse, que é curioso e se sente livre para perguntar, para questionar, ele, de fato, entra de forma intensa no processo investigativo. Conforme os alunos vão evoluindo no modelo de ensino, ou seja, eles vão passando de série, entram no ensino fundamental 2, tornam-se mais velhos, a quantidade de informação vai aumentando, os professores e professoras vão mudando a forma, o seu modelo didático e vão diminuindo cada vez mais essa liberdade intelectual. Eles trocam a opinião e visão dos alunos pelo certo e errado. Eu te dou uma questão, te dou uma informação e você tem que me dizer se ela está certa ou se ela está errada. Ou seja, vira um processo reprodutivo. E vai tolhindo a liberdade dos alunos, das crianças e dos jovens, até chegar a um ponto em que eles entendem que na escola não é lugar para eles darem opinião, a escola é lugar para eles absorverem conhecimento e internalizarem. Quando chega no ensino médio, a coisa piora, porque o ensino médio é aquele ponto onde os alunos estão preparados para um processo altamente meritocrático e utilitarista, que são visando as provas de vestibular, de acesso do Enem aqui no Brasil, de acesso às universidades. E aí, dá-lhe conteúdo. Isso é a mesma coisa que acontece para a gente em termos de aplicação do lúdico. A gente aplica o lúdico no ensino fundamental 1 e as crianças se divertem e aprendem. A gente aplica o lúdico no ensino fundamental 2, as crianças se divertem, aprendem, mas já começam a sentir uma diferença. A gente aplica o lúdico no ensino médio, os jovens, né, não são mais crianças, são jovens, eles se divertem, eles talvez até aprendam, mas aquilo que eles aprenderam e da forma que eles aprenderam não se aplicam com a forma como eles serão cobrados e serão avaliados na própria disciplina, na própria escola e nas provas de passagem ou de acesso a outros níveis. Então, há uma diferença entre aquilo que eles veem em sala e aquilo que eles precisam aplicar no dia a dia. Tá? E aí é a questão que ela fala da elaboração do problema. O problema precisa ser elaborado de forma diferente por conta do contexto. E isso acontece com o lúdico. Temos essa dificuldade de interação com o lúdico também nas nossas turmas de ensino médio, também nas nossas turmas de graduação. Por quê? Porque os nossos estudantes não se entendem livres de expor ou de expressar-se intelectualmente. Eles são apenas ouvintes do processo. Então, assim, já encaminhando para o final, pensando lá naquela primeira frase que a gente trouxe no início, quais as sombras projetadas pela luz do lúdico precisamos enxergar? Né? Então, o que a gente precisa de fato enxergar dentro desse processo de uso de modelos lúdicos de ensino em nossas salas? Onde estão os problemas que precisam ser visualizados? A gente vai descobrir que talvez eles estejam antes. E eu tenho algumas sugestões, tá? Resumindo, talvez, só talvez, seja necessário a gente ver e rever o nosso modelo didático de ensino. Será que já não chegou a hora da gente parar e pensar a forma como a gente entra em sala? E não importa aqui qual nível educacional, se são para crianças, jovens ou adultos, né? Mas será que não está na hora de rever o nosso modelo de ensino? Será que a gente entra em sala pensando no aluno ou pensando em cumprir uma carga horária para garantir o nosso salário? Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa intencionalidade dentro desse processo? Então,
dentro dessa intencionalidade, a gente estrutura o nosso modelo didático que talvez precise ser visto ou revisto. Tá? Talvez também seja necessário fundamentar a nossa prática docente. E é óbvio que esse tópico está diretamente ligado a essa revisão do nosso modelo didático. Talvez a gente tenha que deixar um pouco do achismo, né, de achar que tem que ser assim, das nossas concepções pessoais, e ler e estudar um pouco mais de tudo aquilo que as pesquisas na área de educação nos têm trazido, para a gente aplicar o nosso jogo, para a gente aplicar a nossa atividade em sala de forma mais fundamentada e mais útil. Tá? Entender, talvez seja necessário entender, que a atividade lúdica, a atividade educativa lúdica, não é brincadeira. E aí está brincadeira entre aspas, óbvio, porque a atividade lúdica gera aquela alegria, aquela descontração, aquela felicidade no aluno, mas para nós docentes tem um outro objetivo que é o de educar. Está dentro daquele processo didático que precisa ser observado de forma muito clara e direta. Então, aplicar o lúdico em sala, para a gente não pode ser brincadeira, pode ser uma brincadeira para os nossos alunos, que dentro desse processo de divertimento vão ganhar, absorver, conseguir um pouco mais do conhecimento que a gente quer passar. Mas para nós, educadores, tem que ser coisa séria, levada a séria e muito bem estruturada. Talvez seja necessário libertar os nossos estudantes do utilitarismo escolar. Olha, eu confesso a vocês que eu coloquei isso aí, mas sem grandes esperanças de que isso vá funcionar, porque libertar do utilitarismo escolar vai muito além da ação individual de cada um de nós, professoras e professores. Né? Tem tudo a ver com aquele contexto do currículo, do projeto pedagógico e da política educacional. Mas a gente tem que estar com isso em mente, né? De pensar que não é só uma utilidade para o ensino que a gente tem que dar, que seja entrar numa universidade, ou passar no vestibular, ou ter conhecimento para montar um currículo e arrumar um emprego melhor. Né? Não é só isso. Faz parte do conhecimento e do ganho individual daquele ser que é o nosso aluno. E, por fim, talvez seja necessário ver e rever o processo de formação docente, nosso processo de formação docente. E isso é uma crítica direta que eu trago às universidades, incluindo a minha, e aos cursos de formação docente, que talvez não estejam fazendo exatamente o que tem que ser feito para que esses problemas que a gente elencou nessa fala hoje não surjam na prática. Não sei quanto a vocês, mas, na minha opinião, atualmente, existem 3 áreas fundamentais que estruturam a sociedade: segurança, saúde e educação. Sem essas 3 áreas, a sociedade passa por dificuldades. E eu vejo que, se os profissionais de segurança pública protegem as nossas vidas, e se os profissionais da saúde salvam as nossas vidas, na minha opinião, professoras e professores nos ensinam a viver. E eu realmente espero que a gente consiga nos autovalorizar enquanto docentes e conseguir do Estado e da sociedade a valorização que precisamos. Tá? Então, é com essa mensagem que eu me despeço de vocês, com os meus sinceros agradecimentos a todas e todos pela paciência e pela paciência e pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Antônio. Antes de abrir aqui as perguntas, já vou falando para o pessoal, quem tiver perguntas, né, comentários, pode já ir mandando aqui no chat também, a gente pode abrir uma rodada de conversa para quem quiser dialogar diretamente, mas eu quero, né, dividir aqui uma fala, né, no sentido de que quando a gente